Bom, pessoal, nós vamos retomar aqui o julgamento da sessão da manhã. A gente ia fazer uns outros processos, mas na verdade acho que a vista-e-mesa já foi concluída pelo doutor Leandro, ele me avisou. Então a gente volta então aos 70, doutor Rafael. O doutor Rafael já tinha votado por negar provimento, né, doutor Rafael? Era essa a situação do julgamento, né? Então, doutora, posso escolher os votos? Tem alguma dúvida adicional, pessoal? Então, doutora Giovana, Eu acompanho o relator. doutor Dornelas. Só para esclarecer minha vista em mesa e está solucionado, eu estava em dúvida sobre a natureza da receita paga, porque já tivemos uma discussão aqui sobre a natureza e essa discussão não existe no presente caso. De fato, há um entendimento da Unimed dizendo que ali é uma receita de atos cooperativos, e a gente já discutiu aqui que não é ato cooperativo de acordo com o entende o STJ. Então, ele não pode colocar no mesmo bolo. Se, por exemplo, tivesse uma receita de... A Unimed tem receita de atos cooperativos. Um exemplo disso que a gente colocou aqui é a receita de intercâmbio. Então, receita de intercâmbio é uma coisa, receita de saúde é outra coisa. Então, dessa forma, presidente, eu acompanho sim o relator, porque ele não pode pegar uma receita de atos não cooperativos, de uma retenção, para poder fazer esse tipo de conta de contas. Porque o que é pago lá não necessariamente vai ser pago ao médico, né, ao prestador. Então, são naturezas diferentes, não há como fazer essa compensação. Eu compreendi o relator, voto com o relator. Doutor Lisandro. Com o relator, presidente. Doutora Bianca. Com o relator, presidente. Doutor Rafael, relator. Doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Também acompanho, então, o item 70 da pauta ficou por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Então, doutor Rafael, agora é o 68, né? Que você fazer, né? Presidente, acho que é bom deixar claro que o 70 reflete, né? Do 71 Isso, ao 70 81. Obrigado, doutor Lucas. 70, o resultado vai se replicar no 71 até o 81. Então, doutor Rafael, agora acho que qual é o próximo aí? Acho que é o 68, né? Que você falou que ia fazer. É o 68, presidente, que é o consectário aí da compensação indevida do 70. Tá bom, então pode seguir no relatório e voto, por favor. Trato presente de voluntário interposto face à Corte de Piso, que considerou a impugnação improcedente, tendo por resultado crédito tributário mantido. Foi lavrador de infração de florestagem que se deu ciência do contribuinte da Tatal referente à multa isolada, decorrente de compensações homologadas parcialmente nos autos dos seguintes processos. Aí a gente acabou de julgar um deles aqui, que é o primeiro aí dessa listinha aí, o 13609, 721, 872. E resignado, o contribuinte apresentou impugnação, onde impugna sinteticamente pelas nulidades da autuação, em razão da impossibilidade de lançamento da multa em separado e em data diversa do despacho decisório de homologação parcial, decadência parcial do lançamento da multa, validade das compensações efetuadas, inconstitucionalidade da multa aplicada, possibilidade de sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do RE e da ADI 4905 e possibilidade de redução da multa aplicada em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sobreveio deliberação da autoridade julgadora de piso, consubstanciada no acórdão tal de que se deu ciência do contribuinte na data tal, cujo emenda e resultado foram os seguintes: a impugnação improcedente de crédito tributário mantido, e resignado, o contribuinte apresentou voluntário em que repete as razões de impugnação. Esse é o relatório, presidente. Pode passar o voto, doutor Rafael. O recurso voluntário é tempestivo, considerando os prazos processuais foram suspensos até o dia 31/8/20, nos termos da portaria FB 405, que prorrogou o prazo estipulado na portaria FB 543/2020, por conta da pandemia de Covid-19. Preliminar processual de nulidade em razão da impossibilidade de lançamento da multa separado em data diversa do despacho decisório. A autoridade julgadora de piso assim se manifestou sobre a matéria. Passo a parte sublinhando.
E não existe qualquer obrigação legal ou normativa para que a fiscalização realize de forma concomitante, em um mesmo ato, não homologação ou homologação parcial da compensação declarada e o lançamento da multa isolada decorrente desta não homologação ou homologação parcial, não havendo se falar, portanto, em preclusão do direito do fisco em decorrência de uma suposta imutabilidade do lançamento consubstanciado nos despachos decisórios. Nesse sentido, a portaria RFB 354, vigente época do despacho decisórios, não definia qualquer exigência de formalização de processo administrativo único no caso ONE análise. Está aí o artigo 2º da portaria. Para além da falta de previsão, para além da falta de previsão de necessidade de concomitância entre emissão de despacho decisório e lançamento de multa isolada, citado pela autoridade julgadora de piso, não se observa da leitura do auto de infração de folhas tais e do TVF e folhas tais, ofensas réis do processo administrativo fiscal, mormente no quanto disposto nos artigos 1059 do Decreto 7235. Também não se verifica a ausência de requisito essencial na dicção do artigo 142 do CTN, vez que o lançamento tem como motivação a caracterização de, aspas, multa isolada decorrente da declaração de compensação não homologada ou homologada parcialmente, estando claras as descrições dos motivos de fato e de direito, pois que referidos decompos foram analisados e resultado na homologação parcial das mesmas, conforme consignado nos respectivos despachos decisórios emitidos, cientificados ao contribuinte e juntados aos autos. Por todo exposto, nesse tópico, não assiste razão à recorrente ao aduzir que, pela aplicação do princípio da inalterabilidade do lançamento fiscal, não poderia o fisco ter realizado novo lançamento, desta feita para exigir multa de ofício sobre as compensações não homologadas, restando evidente nulidade absoluta do auto. Preliminar processual, pedido de sobrestamento. A autoridade julgadora de piso assim se manifestou. O pedido não pode ser atendido por falta de previsão legal. De fato, nos termos da Lei 97.499 do Decreto 70.235 do Regimento Interno do CARF vigente, aprovado pela Portaria 343 de 2015, o fato de existir matéria em discussão administrativa que seja objeto de recurso extraordinário, com repercussão geral ou de ação direta de inconstitucionalidade, sem decisões definitivas e nada influencia na apreciação da causa, não sendo motivo para o sobrestamento do feito, pelo que rejeita o pedido de sobrestamento do julgamento. Preliminar de mérito, decadência parcial do crédito tributário. A autoridade julgadora de piso assim se manifestou, então vamos às partes sublinhadas. No caso concreto, considera-se como termo inicial de contagem de prazo decadencial para as declarações de compensação entregues em 2011, o dia 1º do 1 do 12, e para as decompras entregues em 2012, o dia 1º do 1 do 13, que corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte ao da apresentação das declarações de compensação, objeto da presente discussão e observância ao artigo 1731 do CTN. Assim sendo, o lançamento da multa isolada poderia ter sido efetuado até 31 de 12 de 16 para as decompras entregues em 2011 e até 31 de 12 de 17 para as decompras entregues em 2012. Então, concordo com o argumento da autoridade julgadora de piso, é que uma vez que não se está diante de lançamento por homologação, aplica-se a espécie de disposição do inciso 1º do artigo 173 do CTN, iniciando-se a contagem do dia exacual do luxo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Pelo exposto nesse tópico, portanto, não assiste razão à recorrente, ao afirmar que o fisco possui 5 anos contados da transmissão da declaração de compensação e, no caso de homologação parcial, efetuar a cobrança dos tributos que seriam compensados da multa de ofício, tem-se decaído o direito da Fazenda Pública de constituir crédito tributado com relação aos perdecompras transmitidos no interregno temporal quinquenal anterior a 5 de 2 de 2011. Mérito, validade das compensações realizadas. A autoridade julgadora de piso assim se manifestou, tendo concluído pela manutenção do despacho decisórios. Assim, não há que se tratar de tal tema nesse acordo. Concordo com a autoridade julgadora de piso. A questão diz que os processos de análise dos direitos creditórios em si. Diga-se que, inclusive, o processo número 13609-721-872-2015-01, que acabamos de julgar o 70, é objeto de julgamento na sessão de julgamento que ora se realiza. Pelo exposto, não se conhece as razões recursais que afirmam ter sido absolutamente válido o procedimento que lançou mão à recorrente, visto que é perfeitamente possível a compensação dos valores de fonte retido no âmbito dos contratos firmados sob a modalidade pré-pagamento, com fonte incidente sobre os valores pagos aos cooperados, inconstitucionalidade da multa e da possibilidade de sua redução na instância administrativa. Aí, para não cansar os colegas, já uso logo aqui, lanço mão do argumento utilizado pela autoridade julgadora de piso, a súmula 2 do CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. Então, pelo exposto nesse tópico, não assiste razão recorrente ao aduzir que o contribuinte de boa-fé não pode ser penalizado por defender entendimento contrário da administração tributária, de modo que evade de inconstitucionalidade o artigo 74, parágrafo 17 da Lei 9430, e que, ainda que fosse devida a aplicação de multa recorrente, deve ser reformado o acórdão, para que seja reduzida
tendo em vista que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Conclusão. Por todo exposto, conheço o voluntário, afaste preliminar de nulidade, rejeito pedido de sobrestamento de julgamento, afaste preliminar de decadência e, no mérito, nego-lhe provimento. É o voto, presidente. Pessoal, está aberto aí o plenário, se tiver algum debate, esclarecimento adicional, é consequência um pouco do que a gente julgou há pouco, né? Tem todas essas argumentações, então a gente já enfrentou, não sei se alguém tem algum ponto adicional. Não é consequência, né? A condição era a gente ter pelo menos julgado a compensação na mesma instância, então vamos para votar. Tá bom. Então, vou colher os votos, doutora Giovana, Eu acompanho o relator. doutor Dornelas, Correlator, presidente. doutor Lisandro, Com o relator, presidente. doutora Bianca, Com o relator. doutor Rafael Relator, doutor Lucas, Acompanho o relator. doutor Marcelo, Também, presidente. Acompanho. eu também acompanho. Então, ficou, pessoal, eu vou pegar o dispositivo do doutor Rafael, que está bem, que tem esse afastamento preliminar, de pedido de sobrestamento, ficou por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade, rejeitar o pedido de sobrestamento, afastar a preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Agora, doutor Rafael, pode, isso foi o 68, né? Agora pode, parece que os outros você falou que era um pouco de repetição, aí pode caminhar como achar melhor, tá? Só pediria que tentasse a gente falar assim, olha, esse aqui é igual ao 68 e esse é igual ao 70 para gente... São todos idênticos, presidente. Os que têm compensação são idênticos ao 70 e tem mais uma de multa que é idêntica ao 68. Tá São bom, todos só me idênticos. diga então qual é o... Vamos passando aos poucos qual é o de principal e qual é o de multa, tá? 69, então, é apreciação, doutor Rafael. Só um momento. O 69, presidente, ele é idêntico ao 68. Tá bom. Então, também é questão da multa oriunda da compensação. Ok. Agora, era bom destacar, o 69 é a multa relacionada a que processo, porque aí, talvez, se ele já foi julgado, era um dos repetitivos. O 69 é a multa relacionada ao 93. Então, talvez fosse interessante a gente julgar o 93 e o 69 apresentar a ordem do resultado, talvez. Tá O bom. 93 é idêntico ao 70. Tá Então, a bom. gente pode julgar o 93. Tá, então vamos ao 93. Então, Rafael, pode fazer um breve relato, dizer que é exatamente a mesma coisa. Depois a gente passa para o 69. Agora, quando eu sugeri mudar a ordem, não necessariamente para fazer o relato todo, a gente pode dizer que é igual e que, entendeu, aplica, Sim, mas não, só dizer, olha, o ano calendário era tal e é tal, só para dizer qual é a diferença, sim, mas coisa básica mesmo. Não precisa relatar tudo de novo. Não. Então, presidente, aqui no 93, o caso é idêntico, só que antes o ano calendário no 70 era ano calendário 2011, agora estamos no ano calendário 2012, no 93. Tá bom. Então, pessoal, é idêntico ao 70. Por unanimidade, a gente negou o provimento ao recurso 70. Está todo mundo de acordo com manter o resultado? Tá, né? Então, 93, por unanimidade de votos, negar o provimento ao recurso voluntário. Aí a consequência, o que o doutor Rafael falou, é o 69, né, doutor Rafael? Isso, que tem o mesmo teor do 68, vou abrir o 69 aqui, é o ano calendário 2012. Tá bom, pessoal. Então, 69, por consequência, também tal como 68 ficou de 70, ficou por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade, rejeitar o pedido de sobrestamento, afastar a preliminar de decadência, no mérito negar provimento ao recurso. Todo mundo de acordo? Então, doutor Rafael, só uma coisa, não tem nenhum tipo de especificidade de não ter nulidade, não de ter no outro, não é idêntico o recurso, né? Idênticos, presidente, idênticos. Tá bom. Então tá bom, pessoal. A gente já fez 68, 69, 70 e 93. Agora, doutor Rafael, o próximo seria, pela ordem aqui, o 82, eu acho. É isso, né? Isso. Só abrindo aqui, presidente. Uhum. Tá impresso.
Só uma coisa, o resultado, acho que do 70, pessoal, ele se prorroga para o 7.1 até o 8.1, como a gente já tinha falado, só recapitulando, por isso que eu pulei para 82, tá? Então, o Lucas já tinha levantado isso, mas só por isso que a gente deu esse pulo aí, que é o próximo a ser apreciado. Mas pode falar, Rafael. O 82 também é ano calendário, porque ele usou o código 3280 de determinados meses, né? Então aqui estamos de novo no ano calendário 2012. 2012, tá bom. Mesmos argumentos, mesmo recurso, mesmo desfecho. Esse, no caso, é Decomp, né, Rafael? Isso, agora são todos Decomp. Ah, tá certo. Não tem mais. Então ele é igual ao 70, né? Igual ao 70. 82, pessoal, então ficou por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário é a principal também, não é multa, né, doutor Rafael? É isso, Não, né? senhor. É só compensação. Então, pessoal, está todo mundo de acordo, negar provimento no 82. 83 a 89 aplica-se, né? Isso, 83 e 89 aplica-se. Então, agora, doutor Rafael, 90. 90. É instituição, né? Isso, Eduardo, também. Ainda estamos nas Decomp. Então, também negar provimento, né? Isso, é idêntico também, ano calendário 2012, mesmo recurso, nenhuma particularidade, mesmo desfecho. Idêntico ao 70, então, Idêntico também. ao 70. Pessoal, então, item 90 da pauta com reflexo no 91, 92, 93 a gente já julgou, 91 e 92. Item 90, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Todos de acordo? Então, Rafael, agora acho que só está faltando o 94, né? Aí o 90 se aplica para o 91 e 92. Isso mesmo. O 93 a gente já julgou, que era aquele principal que deu origem ao 69. Isso. Então, agora, Rafael, 94, acho que é o que está pendente. Isso, está pendente. (94), a diferença é que agora o ano calendário é 2013. Mesmos argumentos, mesmo recurso, nenhuma particularidade, mesmo desfecho, presidente. Então, também por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Todos de acordo, pessoal? Então, acho que a gente fechou esse lote da Unimed. Todos foram proclamados. Aqui o 94 não tem repetitivo. 95 a gente já tinha julgado, que era daquele da cidade, que teve reflexo 96. Então, o próximo da pauta, como a gente ia seguir antes, é o 97 do Dr. Lucas. Pague menos comércio de produtos alimentícios. Aí agora é uma outra perda de conta, é um assunto diferente. E aí tem reflexo 98 e 99, que são de minha relatoria, mas são repetitivos. Então, Dr. Lucas, para a relatoria, tem 97, por favor. Obrigado, presidente. É uma Decomp, CSLL, primeiro trimestre do ano calendário 2009, recolhido em abril de 2009, no montante de tanto, R$59 mil. A matéria foi objeto de decisão proferida no intermédio de despacho decisório, não homologação, não foi homologada, por não a DRF não ter localizado o débito de crédito disponível, né? Em apertada síntese, o contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade, em que ele alega que ele teria feito pagamento a maior da primeira cota da CSLL apurado no primeiro trimestre do ano calendário de 2009. Inaugura a narrativa salientando que efetuou a apuração do débito pertinente à CSLL da competência de março do ano calendário de 2009 no montante de R$178 mil e opção de pagamento em 3 cotas iguais e mensais. Esclareceu que o débito apurado corresponde ao recolhimento efetuado pela empresa e coincidente com a importância veiculada na DCTF. No outro momento, argumenta que se percebeu a ocorrência de um equívoco da empresa na apuração da CSLL a pagar no encerramento do trimestre. Diante disso, uma vez identificado o erro na prestação de seus controles gerenciais e respeitados os prazos prescricionais decadenciais, refez o cálculo da apuração da contribuição devida para fins de demonstração da validade do crédito declarado. Ele traz aqui as tabelas.
Seguindo nessa linha, noticia que providenciou a retificação da DCTF, procedendo à transmissão em junho de 2010. Novamente, porém, percebeu uma nova falha operacional, visto que efetuou a transmissão de nova DCTF retificadora em novembro de 2013, alterando-se indevidamente o valor da CSLL de 101 mil para 178 mil, reiterando-se os efeitos das correções levadas a efeito em 9/10 de 2010. Então, são várias retificadoras aqui. Exatamente nesse cenário, a decisão administrativa acabou não reconhecendo a existência do crédito CSLL no valor de 76 mil, proveniente de pagamento a maior das cotas mensais do débito apurado no primeiro trimestre do ano de 2009, consoante demonstra quadro abaixo. Nesse contexto, promoveu a transmissão de nova DCTF retificadora em julho de 2014, consoante comprovante de anexo, para fins de regularização das inconsistências praticadas por ocasião da entrega das alterações precedentes. Ao cuidar da questão, a DRJ, eu vou aqui só no finalzinho, ela fala que advirta-se ainda que inoperante eventual respaldo probatório, baseado exclusivamente nas informações da DIPJ, transfere-se ao sujeito passivo o ônus probante, pertinente à colocação de provas da ocorrência das imperfeições das informações prestadas na DCTF ativa no momento da apreciação do pleito, bem como a adequada sustentação cabal das alterações levadas a efeito da retificação transmitida extemporaneamente. E ainda a DRJ continua, em síntese, compete ao requerente trazer aos autos os acervo documental competente e associado à tributação específica concernente ao período de apuração, acompanhando do LALU, respectivas demonstrações financeiras, livro-razão, livro-diário, devidamente escriturados. Ou seja, por falta de prova, a DRJ não aceitou, não verificou o crédito, disse que não tinha comprovação. No recurso voluntário, o contribuinte apresenta, além dos documentos já apresentados em manifestação de conformidade, ele colaciona escritura contábil, livro diário, livro-razão, DIPJ e planilha de resumo agrupando as informações fiscais e contábeis declaradas em tais documentos, relacionando a documentação que ele entende confirmar a existência do crédito, a partir das folhas 95. E ele requer a procedência do recurso. O meu voto é no mesmo sentido daquele da REUC, que a gente julgou ontem, de baixar em diligência, aceitar essa documentação, que de fato não existia até então e por conta disso não foi avaliada, para que a DRF confira a existência do direito creditório com base nessa documentação acostada em recurso. Em resumo, seria isso. Alguma dúvida, pessoal? Acho que nesse... Qual era o processo de ontem, doutor Lucas, que a gente julgou? Lembra o número? REUC. Mas acho que era o 52, eu acho. Deixa eu ver, 42, deixa eu ver. Até para eu já... Foi o 42. 42, acho que era isso mesmo. Era isso mesmo, pessoal. Esse processo tem aquela questão que a gente... Todos votaram por converter o julgamento em diligência e eu e o doutor Lisandro por dar provimento parcial. É bem o caso aqui. Mas ficou maioria e tal, não sei. Só tentei resgatar para cada um saber como se posicionou. Talvez isso seja importante, mas era isso. E então, também da época 42. Vou acrescentar também, Giovana, aquela alerta que você fez no processo de ontem, de abrir prazo para o contribuinte apresentar esclarecimentos, que eu não tinha... Eu sempre gosto... se a unidade de origem entender necessário, até porque parece que ele já tem uma planilha que ele agrupa, ele não botou só a contabilidade jogada, né? Eu estou tranquila. Pessoal, só recapitulando aqui, eu vou colher os votos individualmente aqui. Votaram com o relator converter em diligência todos, né? Todos vocês, na realidade, e ficaram vencidos. O doutor Lisandro e eu que dávamos provimento parcial para determinar o retorno do recurso à unidade de origem. Não sei se vai ter alguma alteração, então o relator votou por converter em diligência, tal como nesse processo do número 42. Então, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Também acompanho o relator pela diligência. Doutor Lisandro. Abro divergência, presidente, para dar parcial provimento. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Lucas é o relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutor Marcelo. Também vou com o relator, presidente. Eu também vou com a divergência do doutor Lisandro. Então, ficou mesmo no resultado do 42. Eu só fiz individualmente para confirmar, que a gente discutiu muito esse assunto aqui de ontem para hoje, para alguém poderia ter mudado de opinião, eu preferi fazer uma tomada individual. Mas ficou então assim, por maioria de votos, converter o julgamento de diligência no voto do relator, vencidos os conselheiros Lisandro e Heitor, que davam provimento parcial para retornar à origem, tá? Então, esse é o resultado. Só para esclarecer, Giovanni, não tem óbice aí não, né?
Não, foi ausência de prova. Ele apresentou, inclusive, um bocado de retificadora. Então, pessoal, com isso, julgamos 9.7, 9.8 e 9.9, tá? Que são reflexos. São repetitivos, efetivamente. O 100 nós já apreciamos, teve sustentação oral, 101 também. Então, o próximo da pauta é o 102, da doutora Giovana, que é o último programado para a parte da manhã. Proctec, Indústria de Produtos Químicos de Representação Comercial. A doutora Giovana parece que é uma coisa de fonte esse processo, mas então, a doutora Giovana, número 102. Ele é um auto de infração de imposto de renda retido na fonte, mas ele tem uma questão de conhecimento, né? Então, eu vou colocar a questão do conhecimento primeiro, e aí, caso essa turma tenha um entendimento, que, na verdade, no recurso, o contribuinte, que, na verdade, não é o contribuinte, é o responsável solidário, ele alega ilegitimidade passiva. Aí, como alguém pode entender que é questão de ordem pública e a gente deveria analisar, aí eu fiz o voto do mérito. Então, deixa eu só ver aqui. Pode me acompanhar direto no voto. Um resumo da autuação, que é bem detalhada, historinha, mas eu faço, como a questão do conhecimento é mais sucinta. Deixa eu colocar aqui. No voto. Aqui eu vou. Da admissibilidade. O recurso foi interposto tempestivamente. Não obstante, o recurso voluntário é cabível contra a decisão de primeira instância, nos termos do artigo 25, lá, inciso tal do decreto do PAF. A premissa necessária para a interposição do recurso voluntário é a existência de decisão de primeira instância proferida em face do impugnante que tenha restado sucumbente. Para que haja interesse de agir, faz necessário que o recorrente tenha primeiramente impugnado a autuação, fato que não ocorreu. O acórdão recorrido foi proferido em face tão somente da Proctec, tendo restado o senhor José Roberto Adas Revel, uma vez que não apresentou impugnação. O responsável solidário, pessoa física, não apresentou impugnação. Logo, não há litígio instaurado em face do mesmo que dê ensejo a recurso voluntário. Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário do senhor José Roberto Adas. O que é que acontece aqui? Então, vou explicar, porque eu achei que estava mais detalhado. O processo é um processo de lançamento de auto de infração de imposto retido na fonte, em face da Proctec, e que tem como responsável solidário o José Roberto Adas. Aí, o que é que acontece? A Proctec impugnou e o José Roberto não impugnou. A DRJ decidiu por excluir do polo passivo a Proctec. E ficou só o responsável solidário, que foi intimado do acordo da DRJ. Quando ele foi intimado do acordo da DRJ, ele apresenta recurso. Eu entendo que esse recurso não deve ser conhecido. Agora, uma das alegações dele é justamente da ilegitimidade passiva, diante do auto de infração. Uma das alegações, né? Na verdade, ele tem duas alegações. Ele tem a alegação de ilegitimidade passiva e ele tem a alegação de que o auto de infração, de fato, está equivocado, inclusive que ele era isento. Porque o que é que acontece? Eu vou narrar para vocês um pouquinho dos fatos. Ele foi sócio dessa Proctec, o José Roberto. Ele era sócio. E aí ele teve uma ação na justiça, ele saiu da sociedade e ele teve uma ação na justiça para poder receber a parte dele enquanto sócio na hora que ele saiu da sociedade. E o juiz pegou e deu, digamos, um ganho de causa a ele, mas para que ele recebesse esse valor, ele bloqueou um valor que a Proctec tinha a receber de um terceiro. Essa Proctec prestou serviço, sei lá, para a empresa X. Aí o juiz pegou, na hora que essa empresa X foi fazer o pagamento para a Proctec, ele pegou o valor do pagamento e mandou dar para o José Roberto Adas. Ou seja, e tudo isso na justiça. Então, o José Roberto recebeu esse valor por sua saída, sua retirada da sociedade, em razão de uma decisão judicial. Nesse recebimento do José Roberto Adas,
não houve retenção do imposto de renda na fonte. Aí, a fiscalização entendeu que foi um pagamento da Proctec ao José Roberto Adas e que não houve a retenção que deveria ter havido. A Proctec se defende e disse, olha, eu não podia nem reter, porque, inclusive, nem fui eu que fiz o pagamento foi feito direto pela Justiça, de um dinheiro que foi bloqueado, de um valor que eu tinha a receber, direto para o José Roberto Adas. Aí o que a DRJ disse? Não, então tudo bem. Você, que seria o responsável por reter, mas não foi quem efetivamente fez o pagamento, não tinha condições nenhuma de fazer esse pagamento, eu vou lhe tirar do auto de infração. Mas manteve a retenção na fonte porque entendeu que o José Roberto Adas, enquanto contribuinte pessoa física, tinha o dever de pagar imposto de renda sobre esse rendimento e manteve o lançamento do... Bem na esteira da súmula, né? Porque aí não houve retenção, né? Não houve retenção e vai se exigir do contribuinte, né? Pois é, só que aí tem um outro... Aí vai se exigir do contribuinte. Mas a questão que, para se exigir do contribuinte pessoa física, você tinha que ter feito... Ele não seria responsável, ele seria contribuinte. E ele foi autuado como responsável. E não foi feita a adequação da alíquota como recebimento de imposto de renda pessoa física. Então, daí já teria, eu entendo que de fato, uma ilegitimidade, porque ele não seria responsável, ele seria contribuinte e o auto de infração seria completamente diferente, inclusive embasamento legal. Esse é o fato 1. Entendi. Fato 2, do mérito, que também entraria, é que ele recebeu esse valor em razão de uma ação judicial como retirada da sociedade. Ele diz, ainda assim, o valor que eu recebi foi devolução de capital e é isento, pela retirada do sócio. Então, você tem questão para analisar de legitimidade passiva. Se você superar a legitimidade passiva, tem a questão, de fato, da isenção do rendimento que ele recebeu. Tá. Existe um artigo no CPC que eu acho que se aplica aqui subsidiariamente. É assim, ele não entrou com uma impugnação lá. Ele deve receber o processo, ele pode ter direito a entrar com o recurso, mas desde que receba o processo do estado que se encontra, né? Então, ele já que foi a Proctec impugnou o auto de infração, eu entendo que é possível, sim, conhecer esse recurso do contribuinte, e aí a questão da legitimidade, que ele não é responsável, assim, que ele não é contribuinte, assim, que ele foi indicado como responsável e não como contribuinte, né? Se você fosse cobrar, isso também, para mim, não tenho dúvida, a gente pode discutir aqui. O meu voto é no sentido de que esse auto de infração deve ser cancelado, porque ele não é responsável. Se fosse cobrar o imposto de renda retido na fonte, ele não seria responsável, ele seria contribuinte. E aí o rendimento dele tinha que ser calculado com base na tributação da pessoa física. Isso. Então, ele entraria o rendimento, entraria as deduções, aí você ia ter que ver se no ano ele teve restituição, se ele teve imposto de renda a pagar, a alíquota de 27,5%. Com base na súmula do CARF, inclusive. Qual súmula você... A súmula do CARF que eu citei naquele voto, que do erro de sujeição, eu tirei essa súmula porque com base naquela súmula... É o erro de sujeição, sem o erro de sujeição. E aí, isso se fosse tributável, esse rendimento. Se fosse tributável, ia discutir isso aí. E aí ainda tem uma discussão se superado isso aí, se você disser, não está correto fazer a apuração na sujeição dele como responsável e tributar como imposto de renda retido na fonte de pessoa jurídica. Aí
ainda teria a questão da isenção. Meu voto está completo em relação a isso aí. Inclusive, o conhecimento é desse tamanho, no mérito, ele se estende bastante aí. Deixa eu ver se eu voto aqui. Lá no final, eu coloco, voto por não conhecer. Se vencida, voto por considerar isentos de imposto de renda os pagamentos efetuados. Se vencida, voto por anular a autuação em face do recorrente. O problema maior aqui é essa transmudação aqui de responsabilidade que a DRJ fez, né? Pois é. Esse é o X da questão aqui, né? Por que aconteceu? Ela, ok, quer direcionar, mas o problema é o seguinte, ela está usando aquele teor, na verdade, que é usado pelo parecer COSIT, para dizer quem é que tem que ser lançado, né? Você entendeu a diferença? Você diz, olha, a responsabilidade para ser do contribuinte, após e tal, mas aí o que acontece? Se orienta ali para que se constitua o crédito tributário, se for o caso, em nome do beneficiário, né? No caso aqui. Não vou usar contribuinte, então vai dar confusão. Mas do beneficiário em si. Mas aí a DRJ usou aquilo para dizer, olha, desloca-se a incidência tanto na fonte de decisão por contribuinte, beneficiário do rendimento, ok. Mas uma vez tendo sido constituído anteriormente no nome da empresa, é uma situação diferente, entendeu? O parecer ainda não tinha havido. Ele disse que é para deslocar a incidência do contribuinte, mas antes tinha havido o lançamento, sem dúvida. Mas aqui a DRJ fez isso para depois do lançamento já estar constituído, entendeu? A incidência aqui já estava na empresa, na pessoa jurídica, sem dúvida, entendeu? Não, aí você poderia até fazer encerrado o ano calendário, você vai cobrar do contribuinte que não foi retido, mas aí o lançamento é em face do contribuinte. Exatamente. Não ele como responsável tributário da Proctec, até porque a base de cálculo estaria toda errada, teria que ter sido feito, o auto de infração seria outro. Sim, não tenho dúvida. Exatamente. Então, esse problema todo de alíquota que a gente está discutindo, definitivamente é porque, na verdade, o processo deveria ter sido feito o seguinte, ok, seria desse senhor José Roberto Haddad a responsabilidade, tinha que começar o processo com crédito, tendo ele no polo passivo, não a Profitec. Porque você tentar no meio do caminho usar esse entendimento para ajustar o auto que já foi feito é complicado. Foi isso que a DRJ fez pelo que eu entendi aqui. Ela falou assim, ela pegou e disse assim, a Proctec não tem responsabilidade, sim. Ela não tinha chance alguma de ter feito essa retenção. Enquanto responsável, ela estava ali parada, o juiz disse, pega o dinheiro da empresa X e mande para ele. Ela não teve culpa alguma, entendeu? Na verdade, o juiz, né, poderia ter determinado a retenção do imposto na hora do pagamento. Porque o pagamento foi feito pela justiça lá, não foi feito pela Proctec, não passou nem na conta da Proctec. Então, ele disse, não, então tá bom. Tá bom, na verdade tá bom porque eu errei, porque eu lancei em face da Proctec e não era em face da Proctec. Eu tiro, mas como alguém tinha que pagar o imposto de renda, então mantenho alto para o responsável. A solução, meu voto inicial é não conhecer. Se vencido, eu voto aí. Ninguém vai precisar fazer voto vencedor, né? Deve ser conhecido. Porque eu vou ser vencida no conhecimento, certo? E aí, o meu voto, né, se vocês concordarem comigo, ele permanece, ninguém vai ter que fazer voto vencedor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Giovana, pelo seu voto, estou entendendo aqui que você não conhece o recurso voluntário, é isso? Por conta que ele não impugnou? Isso. Então, ok. E aí, ele ficaria com... Ele teria que pagar aquele tributo, né? Vai ter que entrar na justiça, né? Questão da inércia. Agora, eu estava lendo aqui, foi até no período da minha licença, mas algumas notícias sobre a questão de você conhecer um recurso voluntário intempestivo, um recurso voluntário, enfim, como nesse caso, né, que não poderia por conta da impugnação, simplesmente para reconhecer matérias de ordem pública. Sim, por isso que eu trouxe, porque eu sabia que esse tema é controverso. Então, eu fiz questão de trazer o método bem completinho. Eu tenho um posicionamento... Principalmente nesse caso, desculpa, quando eu sei que o mérito seria favorável a ele, tá? Exatamente,
Não o mérito em termos de matéria de direito. Eu acho que os argumentos de direito do contribuinte, se ele não tem direito a serem discutidos por conta de intempestividade ou alguma outra motivação, não. Mas quando é uma matéria de ordem pública, por exemplo, uma decadência, uma coisa assim, né, muito, muito grave, vamos dizer assim, eu tenho visto algumas notícias que o CARF tem aceitado o recurso voluntário, justamente para reconhecer esse tipo de matéria. E aí tem um julgado aqui do início de 2001, voto vencedor, inclusive do Fernando aqui lá na Câmara Superior, que fala exatamente disso, né? Se vocês quiserem, eu falo aqui qual é o processo, mas que houve... Oi? Pode falar. O processo é da Luard, 19515000899-2007-73. Era um recurso intempestivo, mas tinha aqui uma alegação de decadência, então, mesmo com a intempestividade, a decadência ocorreu de fato, então teve um voto vencedor aqui de que deveria se considerar esse recurso voluntário. Claro que eu não li o processo, nem aquele e nem esse, então é difícil fazer, mas eu tenho cada vez mais simpatizado com essa ideia, né, de que mesmo com as matérias de ordem pública a gente deveria, sim, analisar o recurso. E como o tema aqui levantado pela Giovana é ilegitimidade de sujeição passiva, eu acho que a gente poderia seguir nessa linha. Então... Eu só acho que, na verdade, não é bem legitimidade passiva aqui, né? Porque ele, sujeito passivo, ele sempre foi aqui, ele seria se o crédito do teoricamente da empresa tivesse sido mantido, né? A gente está falando... nos moldes, como foi lançado, pelo que eu entendi da Giovana, né, IRPJ, eles lançaram com base em alíquota de IRPJ, enfim, lançaram nos moldes de pessoa jurídica, haveria uma legitimidade de sujeição passiva da pessoa física, que não de que ela não foi... Mas legitimidade de transmudar a responsabilidade, né? Entendeu? Exatamente. Então, eu acho que a gente poderia... A alegação do recurso dele, ele coloca ilegitimidade passiva. Considerando essa matéria de ordem pública, aí a gente vai dizer, não, então eu vou analisar. Aí depois você vai conhecer do recurso, talvez até para concluir que não seria alegação de legitimidade passiva. Uhum. Entendeu? Mas a alegação dele é nesse sentido, de legitimidade passiva. E eu entendo que seja legitimidade passiva mesmo, assim, porque ele lançou na Proctec e colocou o José como responsável junto à Proctec. Ele não é responsável, ele seria contribuinte. O que eu estou dizendo é o seguinte, essa condição dele de responsável do auto originário não tem nada de legítimo nisso, entendeu, doutora Giovana? O problema, entendeu? Não há legitimidade passiva pelo fato de ele ter sido responsável do auto originário, isso não há. Agora, o problema é que se transmudou isso no meio do processo fiscal, entendeu? Se você olhar assim, olha o auto originário, antes de julgar na DRJ, ele poderia ser chamado a polo passivo? Poderia. Estava tudo ok até ali. A partir do momento que se viu que, na verdade, não existia o crédito, se transmudou, aí ele pode dizer, não, mas eu não posso ser cobrado como contribuinte. Mas, assim, ele não, a questão na verdade, é o tipo de sujeito passivo que ele está discutindo, né? Eu não posso ser contribuinte uma vez que o contribuinte originário foi exonerado, entendeu? É isso que ele está discutindo. É o tipo de sujeição passiva, basicamente, né? Se aí acaba, eu concordo, acaba sendo uma discussão de legitimidade passiva da nova condição que a DRJ imputou a ele, sem dúvida. Mas da originária não era. Então, você não é uma discussão tradicional de legitimidade passiva. Realmente, assim, eu não posso figurar no polo passivo. Está dizendo o seguinte, não, eu não posso ser o contribuinte disso aqui. Eu posso figurar no polo... Contra o originário não teve recurso. E nem a gente aqui tem nenhuma objeção com isso. Se você olhasse o lance da DRJ, você ia falar, vamos ver, efetivamente, entendeu? E nem pode o processo continuar sem contribuinte, né? Exatamente. Não pode continuar sem contribuinte. Não, mas aí aqui é o que eu digo é o seguinte, quando ele foi colocado como responsável no auto de infração, até essa responsabilidade seria o quê? Pelo 124.1, interesse comum,
135, ele não era administrador, quer dizer, a infração foi pelo rendimento recebido. Ele um dia foi sócio dessa empresa, nem sei se sócio administrador, mas a imputação dele de responsabilidade solidária não foi por ser sócio administrador, não é 135. É interesse comum, 124. Eu não consigo encaixar essa responsabilidade. O auto de infração original, ou ele era para a Proctec, e a responsabilidade, na verdade, ali é só dela, ou era contra o José Roberto. Essa responsabilidade... Eu acho que o auto tinha que ter sido lavrado contra a pessoa física, primeiramente de tudo. Pois é, isso que eu estou dizendo. Então, ele não deveria ter sido nem responsável, era para ter sido lavrado só contra a Proctec. O que eu estou achando é que, na verdade, para mim, isso aqui está... Eu estou achando que tem alteração de critério jurídico da DRJ nesse caso aqui. Presidente, por que a gente não julga primeiro o conhecimento? E aí a gente pode, se não passar... É verdade, acho que... tempo. Se passar, tudo bem, aí a gente vai ver. Mas eu, por exemplo, acho que a gente não deve conhecer. Ele tinha que trazer todas essas questões numa impugnação e dar profundidade às razões de um recurso só quando eu conheço, eu não posso ir apreciar elementos de um processo que eu não conheci. Então, eu estou dizendo, eu só acho o seguinte, não havia essa imputação a ele, acusação nenhuma a ele de ser o contribuinte desse tributo antes do acordo da DRJ. Exatamente. A acusação não há no processo. Passou a haver quando a DRJ exonerou a Profitec e colocou ele como contribuinte. Então, aí é complicado você dizer que ele tinha que se manifestar. Ele poderia dizer, não poderia ser responsável com base no 124, 135, não sei, como a doutora Giovanna disse, não sei nem qual foi o inciso aqui que usaram aqui. Isso ele poderia ter impugnado. Mas se disser agora que ele é contribuinte, surgiu no meio do processo. Dizer, olha, não... Até porque, se ele tivesse impugnado, ele teria impugnado outra coisa, né? Ele teria... Exatamente. Então, ele tinha nada a ver com esse recurso. A responsabilidade solidária. Veja, ele foi colocado no auto de infração, foi Proctec contribuinte, o José Roberto responsável solidário. Os dois foram cientificados. O que é que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter impugnado e dito, eu não sou responsável solidário. Esse auto de infração não era para eu estar aqui. Eu estou entendendo que ele tinha que ter impugnado. Aí ele disse, não impugnou, agora ele não pode mais se manifestar. Coloquei aí na pasta essa decisão da Câmara Superior que eu mencionei agora. Parece que deu bastante discussão lá, porque a Ideli fez declaração de voto, o Caio também, enfim, foi por maioria. Então, parece que deu bastante discussão, porque nas turmas baixas, isso já vinha sendo levantado por alguns conselheiros, né, de que poderia conhecer recurso voluntário, mesmo que ele não merecesse conhecimento, só para considerar matéria de ordem pública. Então, não sei se vocês tiverem curiosidade, está lá na pastinha. Também tem a opção de alguém pedir vista. Se alguém quiser também pedir vista para estudar melhor a matéria, é uma matéria realmente... a matéria em si, de direito do recurso, eu não vejo muito problema. Agora, a questão essa processual do conhecer, não conhecer, realmente está a discussão. Eu posso pedir vista, mas... já, Giovana. Mas... discutiu aqui, eu estou pronto a votar com relação ao conhecimento. Em relação ao conhecimento, até... Não, possivelmente eu vou pedir vista desse processo. Porque então. mas eu vou ter que pegar o voto de vocês todos. Por quê? Eu estou praticamente convicto aqui que se é caso de alteração de critério jurídico, sim. Até quando você fala em trocar... Não tem dúvida isso aí. Quando você fala em trocar a alíquota, doutora Giovana, está claro que houve uma alteração de critério jurídico da DRJ. Não, ele não trocou a alíquota. Veja, a DRJ não trocou, ela não mudou nada. Ela disse o seguinte... Tira a Proctec, pronto. Eu sei, mas aí isso aí implicaria em trocar a alíquota do contribuinte de sujeição toda, concorda? Que ele é pessoa física. Não, ele não alterou a alíquota, ele está cobrando. O que foi lançado em face da Proctec... Ela quer que ele pague aquele valor ali, independente do jeito que está feito alto, do jeito que está feito. Qual é a natureza desse rendimento, efetivamente, para ele? Para a pessoa jurídica é uma, para ele pode ser outra completamente diferente. Não, tanto que eu acho que está errado o auto. Para mim, teria que cancelar o auto.
Porque aquele auto em face do José Roberto não se sustenta. Pois é, mas aí é mais até um argumento no seguinte sentido. Se a DRJ, então, ajustou o auto de acordo com o que ele deveria ser, é claro que ele teve uma alteração de critério jurídico para mim. A minha primeira visão é essa. Ela não ajustou o auto. Ela não ajustou o auto. Não. Ela está cobrando aquele auto inicial em face do José Roberto. Giovana, ela ajustou o auto sim, ele mudou o juízo passivo. Você vai cobrar de uma pessoa... Ele tirou da responsável e colocou ele como contribuinte. Aí tem não, muita ele não coisa. tirou, ele está cobrando do responsável, porque ele entende, se ele tirar o contribuinte, ele pode cobrar do responsável. Ele diz, olha... Mas, Giovana, o que fala a súmula CAF? Cobra do responsável... caso ele não tenha oferecido a tributação, obviamente, de acordo com a situação do responsável, do beneficiário. É outro auto-infração. Então, por isso que eu entendo que esse auto tinha que ser cancelado. Porque o José Roberto não pode responder por esse auto. Eu concordo com o Heitor. Eu concordo que o José Roberto não poderia responder por esse auto. Aqui. Com certeza. Mas bora botar aqui conhecimento. Vamos botar o conhecimento. Aí qualquer coisa, eu acho que o conhecimento dá para superar, né? Pelo menos. Mas é que, na verdade, depois com vista volta tudo, né? Tudo pode ser apreciado de novo, mas vamos lá, pessoal. Conhecimento, então. A doutora Giovana está votando por não conhecer do recurso. Doutor Dornelas? Eu já me manifestei com todo respeito ao voto, sempre muito pensar, Giovana, eu vou abrir divergência para conhecer do recurso. Você, em matéria de ordem pública, né? A questão da sujeição passiva, ele transmudou para o outro, além de existir a questão do critério jurídico, alteração do critério jurídico. Doutor Lisandro, não sei se o doutor Lisandro está ouvindo, que eu não estou vendo a câmera dele. Não sei se ele caiu, deve ter caído a internet, vamos aguardar um pouquinho. Não, voltou. Ok, presidente. Oi, doutor Lisandro. Conhecimento, a doutora Giovana votou por não conhecer, a doutora Dornelas abriu divergência para conhecer, é a sua vez de votar. Eu voto por não conhecer, eu sigo a relatora. Vou não conhecer também. Então, a doutora Bianca. Voto com a divergência, presidente. A doutora Bianca conhece o recurso. Doutor Rafael. Voto com a relatora, presidente. Também não conhece. Doutor Lucas. Eu até já tinha visto esse voto da Câmara Superior, estava pesquisando aqui, a Bianca encontrou até mais rápido. Cheguei a olhar, eu acho que em linhas gerais é complicado, até debati com o Marcelo, eu acho, a gente debateu sobre isso uma vez, aceitar um recurso intempestivo por ser matéria de ordem pública, aquela questão, se você não conhece, você não teria como abrir o envelope. Mas nesse caso específico, dada essa mudança de critério, ele não era contribuinte, ele era sujeito passivo, então ele não era obrigado a impugnar, ele poderia apresentar uma impugnação para dizer que ele não tinha responsabilidade solidária, mas é como a Bianca bem colocou, ele não iria atacar a impugnação, ainda que tivesse sido apresentada, não iria atacar a autuação em si, como agora ele teria que atacar. Então eu voto pelo conhecimento do recurso, dada essa especificidade do caso concreto. O doutor Lucas também conheceu. Doutor Marcelo. Eu acompanho a divergência, presidente. E eu também acompanho a divergência. Eu já até votei, acho que num outro processo aqui, era uma coisa completamente diferente, né? De legitimidade passiva e tal. Agora, legitimidade passiva versus reverie, que seria o caso aqui, eu até poderia ponderar efetivamente, mas não é o caso aqui. Eu não acho que ele ficou em nenhum momento aqui inerte contra essa acusação que só surgiu em sede de DRJ. Eu tenho que conhecer esse recurso, que essa acusação surgiu na segunda instância, que ele era o único responsável por esse tributo aqui. Na realidade, eu acho que pode até ter base fundamento teórico de parecer ok, de ser o correto, digamos assim, mas não pode fazer isso na DRJ, eu entendo assim. Dizer, olha, não, o contribuinte está exonerado, eu vou cobrar do responsável e você vai sobrar só para ele como se o contribuinte fosse. Eu entendo que não se poderia fazer. Agora, ele já estava no polo passivo desde o... Sim, né? mas, ele, na verdade, não existe polo passivo sem contribuinte. Se eu estou dizendo que o contribuinte saiu do polo passivo porque não era, alguém recebe a qualidade de contribuinte. Então, ele está ok, ele era responsável por ser contribuinte. Só vou ter um responsável, efetivamente único. Até pode ter, né, na verdade, em alguns casos. Mas aqui não, o contribuinte é responsável. Bom, mas eu acho que houve uma operação de crédito na DRJ. Até pode ter, realmente, situações em que eu estou cobrando só do responsável. O problema é que a cobrança aqui dele foi como se ele fosse o único responsável, efetivamente. Mas não sei, me pareceu que se transmudou o auto de infração
então, na verdade, eu vou votar também por conhecer do recurso. Mesmo porque tem toda essa questão aí que ele não podia ter impugnado nada disso, sem saber que estava mudando ele para essa... E no mérito a relatora vota por cancelar o auto, concordo com ela, sim. Nesse segundo fundamento dela aí. Eu acho que o primeiro, eu vou ter que analisar a natureza e tal, eu ia logo para o segundo. Porque assim, Giovana, aí eu também gosto, conhecemos do recurso. O que vai acontecer na realidade aqui? Eu não vou anular a decisão do DRJ, porque se eu me convencer que no mérito realmente não tem o que se cobrar dele, como eu acho que é o caso do seu voto aqui, se eu votasse, não teria por que eu falar em alteração de critério jurídico do DRJ, porque é aquele caso típico do PAF de que a nulidade do ato, se eu puder manifestar favor do sujeito passivo e tal, então acho melhor ir até o final mesmo, então dizer por que o auto vai ser cancelado efetivamente do voto. Pode ir ao mérito, então, que eu acho que não votou sem do mérito, né? Acho que pode ler o mérito, que acho que o conhecimento deu acho que pelo que eu vi aqui deu por qualidade, né? Não, maioria. Não, foi maioria, 5-3. Por maioria, conhecer do recurso tem sido Giovana, Rafael e Lisandro. Tá bom. O doutor Lucas, na verdade, fez o adendo, mas, na verdade, ele conheceu também, né? Tá bom. Então, na verdade, ficou por maioria. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ao mérito, e aí a gente vê meus argumentos, porque aí pode ser essa coisa do entendimento, se é eu não falei de alteração de critério jurídico, então pode ser que queira se cancelar por outra razão que não a que eu coloquei, então eu acho que vale a pena. O único problema da alteração é que talvez o que poderia acontecer na alteração aqui era que a gente ia voltar o processo para a DRJ fazer uma nova decisão. Essa era um caminho, entendeu? O problema é que se eu me convencesse que, na verdade, essa nulidade, na verdade, não ia impactar o contribuinte, eu, no mérito, eu daria ao contribuinte ao final, eu não teria por que me pronunciar contra a nulidade, entendeu, doutor Germano? O problema seria no seguinte sentido, eu não tenho como no mérito dar provimento ao contribuinte, aí é problema, que a DRJ tem que fazer uma nova decisão para ajustar, entendeu? Mas eu não sei, mas vamos ler aqui. Que bora ver, então, agora como é que ficou meu voto. Eu estou alto aqui, né? Bora lá, porque aí, de repente, talvez vamos no mérito. Conforme relatado, trata o presente processo de auto de infração de fonte em face da Proctec, tendo o recorrente sido alçado no polo passivo na condição de responsável solidário nos termos do 124 do CTN. Olha aí, eu nem lembrava disso. De acordo com o termo de sujeição passiva solidária de folha 54, do qual transcrevo trecho. No exercício das funções de auditor, lavramos no contribuinte supracitado, contribuinte Proctec, auto de infração onde se exigiu fontes sobre operações de pagamento referentes à remuneração do capital ao sujeito passivo solidário acima descrito. Conforme termo de constatação, fica evidenciado que a falta de pagamento do tributo ora exigido deu-se pela ação ou omissão dos sujeitos passivos acima qualificados ou ainda de seus advogados ou representantes legais no curso do processo judicial. Ante o exposto, restou caracterizar a sujeição passiva solidária nos termos do 124. Segue abaixo o quadro demonstrativo do lançamento, e aí eu tenho o valor do lançamento. O fundamento legal da autuação foi o artigo 639 do RI, abaixo transcrito. Estão sujeitos na incidência do imposto de renda na fonte, quaisquer outros rendimentos pagos por pessoa jurídica à pessoa física, para os quais não haja incidência específica e não estejam incluídos entre aqueles tributados exclusivamente na fonte. Pois bem, a turma da RJ excluiu a sujeição passiva da Proctec, mas manteve a autuação em face do responsável solidário, ora recorrente. Entendeu que o imposto de renda na fonte era devido, pois uma parte dos valores recebidos pelo beneficiário, pessoa física, era a remuneração do capital e não devolução de capital em razão de o sócio ter se retirado da empresa. Destaca que a tributação recaiu tão somente sobre os valores pagos a título de remuneração do capital. Também excluiu a Proctec do polo passivo, em suma, porque não foi ela a responsável pelo pagamento ao beneficiário, os quais decorreram de levantamento de depósitos por autorização judicial, sem que a Proctec tivesse conhecimento ou qualquer intervenção. Transcrevo o trecho da decisão de piso. Então, eu não vou ler tudo, vou ler o sublinhado. Esses valores não foram alcançados pelo lançamento. De fato, bens e direitos do ativo da pessoa jurídica entregues ao titular ou a sócio ou acionista a título de devolução de sua participação no capital social, caput
capital da lei tal não devem ser computados pelo titular, sócio ou acionista na base de cálculo do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro. Tais ativos não são renda, são mera devolução de capital. Nos termos do acordo firmado e homologado judicialmente, José Roberto Adas obteve o direito a receber da Proctec 6.300.000 lá, decorrente de sua participação societária de 20% na cota das empresas. E aí ele mostra lá o valor do acordo. Alega impugnante que todos os pagamentos referem-se à devolução da participação societária, quando, na verdade, apenas uma parte dos pagamentos possui essa natureza. A outra parte, que foi objeto do lançamento, possui natureza de rendimentos e, portanto, não deveria ter sido tributada. E aí ele conclui aqui, portanto, não resta dúvida que o imposto de renda na fonte é devido. Todavia, como o rendimento foi pago pelo valor bruto, sem a devida retenção, questão primordial é apontar quem deve satisfazer o crédito tributário, o responsável ou o contribuinte. Nesse sentido, a Proctec responsável contesta a sua sujeição passiva, afirmando que a responsabilidade pelo recolhimento de tributo não poderia mais ser atribuída a ela, pois, além da obrigação de efetuar depósitos ter ocorrido de ordem judicial, o fato gerador da obrigação só aconteceu em momento posterior, quando da autorização judicial para o levantamento dos valores pelo beneficiário, que, portanto, a responsabilidade do pagamento de tributo deve ser deslocada ao beneficiário dos rendimentos, que é o contribuinte. Tratando-se dessa questão, parecer COSIT, que dispõe decisão judicial não retenção do imposto. Então, estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em virtude de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se tanto na incidência exclusivamente na fonte, quanto na por antecipação para o contribuinte, beneficiário do rendimento, efetuando-se o lançamento no caso de procedimento de ofício em nome deste. Conforme o parecer normativo COSIT número tal, a alegação da Proctec merece prosperar. E aí ele diz, é disso que termina o prazo fixado para entrega de declaração de ajuste anual de pessoa física, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto da fonte pagadora e após esse prazo do beneficiário do rendimento. Cumpre salientar que não há qualquer óbice quanto à exigência do crédito tributário apenas do devedor solidário, pois foram atendidas as circunstâncias do artigo 142 do CTN, bem como dos artigos 2 e 3 da portaria tal, ou seja, ele foi identificado como sujeito passivo mediante termo de sujeição passiva solidária e foi cientificado do auto de infração tendo recebido cópia do mesmo. Essa é a decisão da DRJ, tá? Por outro lado, tratando-se de responsabilidade solidária, o fisco pode escolher de quem pretende exigir o crédito tributário, já que a identificação de todos os co-obrigados no polo passivo da obrigação tributária visa resguardar os direitos da Fazenda Nacional, dando maior garantia e efetividade ao crédito tributário. Negar isso seria o mesmo que negar a validade e eficácia jurídica do Instituto. O litígio diz respeito, portanto, à natureza jurídica do rendimento pago ao beneficiário pessoa física, se trata de remuneração do capital ou devolução do capital, porque tem essa discussão acerca da natureza jurídica, né, do ex-sócio. Na primeira hipótese, seria tributável, e na segunda, isento, bem como diz respeito à legitimidade passiva do recorrente pessoa física. A decisão da DRJ foi por maioria, tendo constado a seguinte declaração de voto, divergindo apenas quanto à legitimidade passiva do senhor José Roberto. Com a devida vênia, divirjo do voto relator, entendo que, sendo inexigível o fonte da Proctec, responsável legal pela retenção e recolhimento, não cabe a exigência deste mesmo fonte contra a pessoa física indicada como responsável solidária. Quanto à natureza jurídica dos valores recebidos pelo recorrente, entendo que trata-se de devolução do capital e, por conseguinte, isento nos termos do artigo 22, parágrafos 1º e 4º da lei tal. E aí eu analiso a decisão judicial. Se vocês quiserem, eu passo aqui a tabela aqui, não, um pouquinho a coisa. Resta claro que os valores ora tributários correspondem a uma antecipação da tutela do objeto principal em litígio, ou seja, a devolução do capital social, ainda que tenha sido chamado equivocadamente de remuneração do capital, que o juiz chamou remuneração do capital, disso não se trata. Veja a petição do recorrente. Tudo que ele recebeu foi por devolução, por retirada do sócio, ainda que o juiz tenha chamado em algum momento de remuneração do capital. Aí, por ter chamado dessa forma, que a DRJ entendeu que era remuneração e não era.
Aí aqui ele diz, a pretensão em vir fixar a quantia de 30 mil por mês a título de remuneração de capital corresponde a 2,5 dos haveres apurados nas perícias e quanto para a fixação da indenização pelo dito no juízo monocrático. Dessarte, caso Vossa Excelência portar dúvidas a respeito do exposto linhas acima, que se digne estabelecer provisoriamente uma remuneração, ainda que a menor, porém que seja de imediato, para que o autor, fundador da Proctec, receba algo após 10 anos de longa espera, face à veemente posição adotada por seus sócios e não permitir sua saída da empresa. O juiz findou por estabelecer uma antecipação de tutela a título precário no valor de 20 mil por mês, que ao final do litígio, o total adiantado foi abatido do valor estipulado a título de capital social a ser devolvido ao ex-sócio, conforme tabela acima apresentada. Dessa forma, por entender que os valores foram pagos ao recorrente a título de devolução do capital social em razão da retirada do sócio, são esses rendimentos isentos, devendo ser anulada a autuação. Certo? Isso é um ponto. Se vencer, né, esse ponto. Caso se entenda ser tributáveis, né, não sei se você entendeu, quando o juiz ele pediu que recebeu um valor por retirada do capital social, só que a ação estava sendo julgada, ele pediu antecipação de tutela, enquanto não me devolvem, me dê alguma remuneração, porque eu não posso receber isso, né? Aí o juiz mandou antecipar 20 mil por mês. Quando ele recebeu, toda a antecipação que ele tinha recebido mensalmente foi descontada no valor do capital dele, então não foi uma remuneração. Caso vencida, caso se entenda serem os rendimentos tributáveis, ainda assim não caberia a cobrança em face da recorrente, uma vez que ele não seria responsável tributário, e sim contribuinte do imposto de renda. E o lançamento deveria ter sido feito em nome deste, nos termos do parecer COSIT, seguindo as regras do imposto de renda à pessoa física. E aí o mesmo parecer que a DRJ levou para considerar que podia cobrar dele, porque ele já estava lá desde o início, eu considero que é outra fonte, é o imposto de renda, mas é outro imposto de renda, não é aquele na fonte. Além do que os valores recebidos pelo senhor José Roberto, em momento algum sofreram retenção, ou seja, foram valores brutos, para os quais deveria aplicar a alíquota do imposto de renda à pessoa física. Entretanto, o cálculo efetuado considerou que o senhor José Roberto teria recebido os valores líquidos, já descontados os impostos, fazendo a reconstituição da base de cálculo e, por conseguinte, distorcendo os valores a serem tributados. Ainda tem isso, porque quando não tem a retenção na fonte, ele faz a reconstituição daquela alíquota lá da retenção. Logo, o lançamento deveria ter sido realizado em face do senhor José Roberto, na condição de contribuinte do imposto de renda à pessoa física, devendo esses rendimentos estarem sujeitos ao ajuste anual e sendo o imposto apurado segundo as alíquotas progressivas do imposto de renda à pessoa física, com as devidas deduções, caso existentes. Além do que ser considerado bruto, né? Isso porque a pessoa física tem alíquotas variáveis em razão dos rendimentos, além de deduções, devendo ser refeita toda a apuração para o respectivo ano calendário, devendo ainda ser levado em consideração o rendimento bruto sem qualquer desconto de imposto. A exclusão da Proctec do polo passivo foi acertada, posto que fim do ano calendário não cabe mais autuar a fonte pagadora pelos impostos. Caberia tão somente imposição de multa regulamentar nos termos tais. Aí eu cito, porque quando o responsável não retém durante o ano, ele cabe uma multa. Isso posto a de ser anulado o presente lançamento em face do recorrente. Pronto, é isso aí, veja só. Escolher, né? É isso aí, veja só. A Receita tá querendo aí, querendo fonte. O que é fonte? Fonte é antecipação. E ela não pode mais querer antecipação, findar o ano calendário. Então, é o que nós discutimos. A gente tem que olhar para ou ela exige multa regulamentar por ausência de retenção da Proctec, que não foi isso que ela lançou, ou ela exige o imposto de renda do beneficiário, que é o contribuinte. Ele não pode exigir a retenção
do contribuinte. O lançamento devia ser outro. Então, assim, como eu falei, eu estou com Giovana nesse segundo fundamento. Há aqui um erro de sujeição passiva. O lançamento era outro, a alíquota era outra coisa aqui, porque ele findou no calendário, ele vai ter que exigir imposto de renda e do contribuinte beneficiário, e não exigir fonte da Proctec. No máximo seria a questão da multa. Então, quando a DRJ viu o erro de colocar a Proctec onde já tinha, onde não tinha fonte retida, então, realmente, se não reteve fonte, não tem que exigir mais antecipação da Proctec. No máximo era multa. Não foi esse o orçamento, ela extinguiu. Quando ela tira a Proctec, ela faz uma alteração de critério jurídico para que o lançamento agora seja no contribuinte beneficiário. E aqui, erro de alteração, há uma alteração de critério jurídico, sim, e há erro de gestão passiva, sim. O lançamento tem que ser anulado. O lançamento ser anulado. Deixa de se anular a DRJ, porque vai ser dado favorável ao contribuinte, porque há erro de gestão passiva aqui, é claro que há. Então, eu não tenho dúvida agora, depois que a Giovana leu o voto, que deveria ser conhecido, sim, ainda bem que o colegiado conheceu, e eu voto por cancelar o auto de infração com base no segundo, e até deixaria de anular a DRJ, porque o mérito é favorável ao contribuinte. Mas, doutor só um parênteses, deixa eu fazer um parênteses aqui, só licença, então. Na hora que a gente, eu votava por não conhecer, na hora que a gente conheceu, por entender que era matéria de ordem pública, aí eu acho que esse conhecimento, que aí alguém vai ter que fazer um votozinho vencedor só sobre o conhecimento, deve talvez atacar a questão que estaria analisando tão somente a questão da legitimidade passiva, né? Isso porque aí a gente deixaria de analisar o recurso quanto ao mérito do rendimento ser tributável ou não, porque você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu sei, mas essa questão do rendimento porque tributável ou não... Eu tiraria do voto. Eu acho que você deve tirar do voto, essa questão do rendimento ser tributável ou não, porque o lançamento não é contra a pessoa física. Eu acho que essa discussão aí, Giovana, ela tem que sair do seu voto mesmo. Se você quiser, eu posso... Não, isso que eu estou dizendo, eu entendo que ela tem que sair do meu voto, mas aí eu entendo que o conhecimento deve chegar e dizer, olha, foi conhecido por tratar uma matéria de ordem pública e legitimidade passiva. E aí a gente esquece se é rendimento tributável ou não, a gente não entra nem nesse mérito e vai só para o segundo argumento, para não ficar pelo primeiro e pelo segundo, porque, entendeu? Eu acho também. Eu tenho uma pergunta. O doutor dizendo por que o Dornelas falou que a tributação não é na pessoa física? Foi na pessoa física, como contribuinte, sim. Ele foi autuado. A empresa foi como autuado. Foi a Proctec. Não, quem foi autuado foi a Proctec, ele é responsável. Lá no início do relatório, está lá, o sujeito passivo principal responsável é a pessoa jurídica. Foi lavrado o termo de sujeição passiva solidária em face do José, contribuinte. Então, o contribuinte é o senhor José Ara, foi o que está no relatório. A não ser que o relatório esteja errado. Aí está tudo errado, então, inclusive... Mas a apuração foi na PJ, não é isso? Isso. Não, e na verdade... Foi a pessoa física. Não, ele é responsável solidário. Na visão da unidade de origem, tributação exclusiva. Isso é claro e discussível. Só que o Adornelis acabou de falar que quem foi tributado foi a pessoa jurídica. Não foi não. Está aí. Pelo menos está no relatório. A não ser que o relatório esteja errado. Lá no início do relatório. Pode ler lá. É porque o relatório chamou a Proctec, porque normalmente o imposto de renda é retido na fonte, a empresa, a pessoa jurídica, é o responsável pela retenção e o contribuinte, de fato, é a pessoa física. Mas ele lançou na Proctec, né? E ele lançou a retenção, ele não lançou o imposto de renda. Ele está dizendo conceitualmente que o contribuinte do imposto de renda, de fato, é o beneficiário, mas ele lançou, foi a Proctec, ele lançou o imposto de renda, a retenção. Não, e ele está fazendo menção aqui nos termos do 124.
O 124 não é sujeição passiva, é sujeição passiva solidária, interesse comum e tal. Ele fala dos termos 124, tá ali, ó. Ele fala contribuinte botando entre parênteses, mas diz um termo 124. Agora, eu não sei, não. E é Não só dá pra você ver salvar o esse pensamento, cálculo do não, tributo, Lisandro. ele calcula como ausência de retenção. Sabe o que dá a impressão aqui? Que, na verdade, o Lisandro tem razão, porque dá a impressão aqui que o auto foi invertido, que a Proctec era solidária em face do... Ah, sim. É isso. Não dá para ir usando por mais vontade que você tenha, não dá para Aí o salvar esse lançamento auto, está não. errado, o lançamento está todo errado. Não dá, está todo errado o lançamento. Quando eu era da segunda sessão, eu via muito lançamento assim na pessoa física, com cálculo de pessoa física, com solidário de pessoa jurídica. Era isso. Não, isso é o que está sendo dito que foi lançado aqui. Teria que olhar o alto mesmo para ver. Mas não é, porque a doutora Giovana falou que deve estar lá titular em cima Proctec. Não tem termo de sujeição para Proctec. Razão social, o contribuinte está Proctec e tem um termo de sujeição em nome da pessoa física. Tá vendo? Isso eu estou dizendo, é isso que vale. Se fosse isso que eu estou dizendo. O termo de verificação fiscal, ele só usou o termo conceitual, porque na retenção, na fonte, o contribuinte de fato é a pessoa física. Está aqui, ó, no termo de sujeição tem sujeito passivo solidário, a pessoa física, e o sujeito passivo, o Proctec. Então, não tem jeito. Agora, tem um problema aqui, não, que é o seguinte, e eu não concordo com tirar esse negócio dos rendimentos, não, pelo seguinte, o doutor Lisandro quer falar ainda, que na verdade está com a mãozinha levantada, já participou? Já falei, presidente. Tá. Porque é o seguinte, pessoal, eu acho que, na verdade, aqui tem um problema, que o negócio da alteração do critério jurídico, eu só vou abrir mão porque, no mérito, eu acho que o rendimento não é tributável. Entendeu? Na verdade, porque o que seria o procedimento aqui para mim? Seria anular o DRJ e mandar voltar. Mas, presidente, está sendo contraditório. Você não pode discutir a natureza desse rendimento se a autuação não for na pessoa física. Então, essa questão da natureza, a gente não pode discutir realmente aqui. Vai ser favorável porque o erro da sujeição passiva. Então, o lançamento deveria ser na pessoa física. Aí, na pessoa física, a gente iria discutir a natureza, mas não é o caso aqui. Aqui, o que está se cobrando é uma antecipação. Essa antecipação da pessoa jurídica, e a jurídica não reteve. Uhum. Inclusive, tem a súmula CAF número 12, cadê? É número 12, né? É número 12. Ela diz que tem que ser, embora tenha parecer COSIT, Giovana, mas tem a súmula CAF número 12, que diz que deve ser da pessoa do beneficiário. Constatada a omissão, enfim, eu não vou ler essa súmula para vocês. Mas eu acho que não deve, de fato, a gente mexer nesse assunto de natureza, porque não foi o lançamento da pessoa física. E o correto seria esse lançamento da pessoa física. Talvez o doutor Renato tenha razão, isso aí seja uma nulidade anterior à questão da nulidade do auto do julgamento da DRJ. Eu pudesse encarar assim. A nulidade, a gente passa por ela porque o favorável vai ser favorável ao recorrente. Sim, aí acabou. Aí morreu o processo aí. Eu acho que o voto seria isso aí. Entendi. Aí, doutor, teria que jogar esse final de mérito aqui lá para o início, né? Acho que é isso, né? Acho também. Não, eu tiro a questão do rendimento lá, e aí no mérito eu enfrento logo a questão do parecer. Da sujeição passiva do José Roberto. E tem súmula, Giovana, pode citar a súmula. Eu posso acrescentar a súmula 12 aí. Tá bom, aí vai ficar então só para esclarecer, vai ficar só essa parte final, né? Caso se entenda que os rendimentos tributários, os rendimentos tributáveis é isso, né? É o serviço. Mas, Giovana, veja só, essa questão eu não sei se eu faço, quem for fazer, na verdade, né? Não sei se vai ser eu ou outro conselheiro. Essa alteração do critério jurídico deixa de reconhecer a nulidade do acordo da RJ, que seria um caminho, por causa da decisão do mérito for favorável ao recorrente, né? Que no caso é a pessoa física, né? Ao recorrente. Mas não é decisão de mérito, né? Você tá abrindo mão de uma nulidade em função da outra, né? É isso que está acontecendo. Porque, na verdade,
Eu não tenho que falar de nulidade da decisão da DRJ se o auto de infração é nulo desde o início. É isso. Esse auto de infração é nulo desde o início. Entendi. É uma nulidade anterior. É bom que simplifica a questão do... Se eu fosse o relator, eu mexia nisso aí. Mas, enfim, eu acho que está bom o caminhamento. É isso mesmo. Aí o voto vencedor fica mais simples, fica só correção de conhecimento mesmo, que conhece por ordem pública, ponto. E Giovana termina por erro de destituição passiva, né? Você está reconhecendo aí... eu boto só o meu segundo argumento. Eu retiro do voto o primeiro argumento. Eu posso até inverter a ordem. Ainda assim, ainda que assim não se entendesse, esse rendimento não é tributável. Aí você estaria... É isso que eu falo. Aí você estaria entrando no auto de fração como se tivesse lavrado na pessoa física. Eu acho que você deve tirar mesmo, Giovana. Porque aí... Não quero meter o seu voto, né? Porque esse aí seria ser vencida, entendeu, Giovana? Se vencida. Mas você não vai ser vencida, não. Mas o se vencida não consta do voto, né? Bom, pessoal, acho que é isso. Na verdade, do Giovana está no provimento, tanto o Giovana vai ficar com o segundo fundamento, é isso? E se vencida seria o primeiro, né? É isso, vai inverter, né? É isso. Tá bom. Então, o primeiro fundamento é que o auto de infração é nulo, porque deveria ter sido lançado de forma diferente. Nome em face do José Roberto. Tá bom. Suma isso. E eu vou acrescentar a súmula CARF número 12 aqui, que eu acho que fica mais redondo, tá? Tá bom. Então, doutor Dornelas, é isso. Agora estamos voltando só ao mérito. O conhecimento já foi enfrentado, foi por maioria de votos, então, na verdade, mérito. O doutor Giovana está dando provimento ao recurso no mérito. Eu acompanho a relatora, presidente. Acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Presidente, eu vou pedir vista do processo. Tá bom. Doutor Lisandro, então, ficou com vista. Eu vou dizer que, na verdade, a doutora Giovana tem que falar todo o conhecimento aqui, né, para registrar. O recurso foi conhecido por maioria de votos, vencidos os conselheiros Lisandro, Rafael e Giovana. E depois, na verdade, no mérito, vou dizer que a doutora Giovana e o doutor Dornelas davam provimento, foi concedida a vista ao doutor Lisandro. É isso. Eu só tenho uma dúvida que é com relação à condução. Na Câmara Superior, quando a pessoa conhece o recurso, encerra a votação ali e, quando se pede vista, se julga o mérito. Já está julgado o conhecimento. Aqui é a mesma coisa ou volta o conhecimento depois da vista? Eu acho que o conhecimento está julgado, não? Também acho que sim. Acho que está julgado. Transitou, minha vista em relação ao mérito, tá? Deixar bem claro. Sim. Para mim, já transitou em julgado aí o conhecimento. Sim, bom. Tá bom. A gente pode até rediscutir se o conhecimento está em apreciação ou não na volta, entendeu? Na volta a gente faz até um esclarecimento que vai voltar mesmo o processo, né? Se alguém tiver alguma coisa de achar que o conhecimento está em apreciação ainda, a gente discute de novo, entendeu? Eu fui vencida e acho que não está em apreciação, já digo que não vou levantar a discussão acerca disso. Não só para saber. Porque como o processo vai voltar, não vale nem a pena a gente travar essa discussão agora, entendeu? Porque a discussão vai ser... Quem quiser assim, não, eu quero votar, agora eu quero achar que tem que voltar o conhecimento novamente. Pode levantar no outro julgamento. Mas mesmo que eu diga agora que transitou, pode voltar. Então nem vale a pena a gente entrar nessa seara agora, entendeu, Dona? Então, eu vou registrar aqui, pessoal, os votos. Mas eu também acho que esse era o último. Agora deu certinho na hora do almoço, né? Que a gente só acompanha, não tem mais nenhum pendente da pauta da manhã, não, né? Não. Tá bom, então, pessoal, deixa que eu registro aqui. Eu já botei conhecimento por maioria, vencidos Lisandro, Giovanni e Rafael, e eu, no mérito, eu registrei os dois dando provimento, estou lisando com vistas. Esse é o resultado aí de 102, e aí volta o processo. É bom que todos olhem, né, que esse é um processo interessante, o valor não é tão alto, mas a matéria é interessante. Bom, 103 a gente julgou, que era do Dr. Marcelo, pessoal. Então, acho que vamos parar para o almoço. A gente só está com pendência agora, acho que daqueles de ontem, né? De ontem não, de anteontem, né? Tem 5 processos e tal. Então, a gente volta 2 horas, tá? Pode ser? Pode. Tá, e tem sustentação, tá? Só para saber que é para não... deixa eu ver quantas tem aqui. Acho que é uma, né, doutor Marcelo, que falta, né?
Presidente, não pode esquecer a retificação da ata, tá? Não, a gente faz Eu depois. coloquei as 2 minutas de novo lá na pasta T, em julho. A gente faz assim que encerrar. Se tiver perto do encerramento, aí se não der para vencer tudo, a gente vê o que vai faltar, a gente encerra e grava um videozinho só da retificação de ato, de 5 minutinhos. Tá? Rapidinho. É súmula. Eu acho que gravação. É isso, pessoal. Então, bom almoço aí. Essa sustentação no processo meu vai ser bem simples, tá? Um processo acho que não vai nem ser necessário sustentação, então não vai... Mas aí depois a gente vai entrar naquele lote grande seu de simples, tá? Porque eu acho que agora a matéria predominante tem uns da Bianca, tá? Mas eu acho que eu só botei para trás o processo de simples, praticamente. Então, em algum momento já vai começar o seu lote aí que você trouxe da terra. Tá? Itamar, acho que pode interromper a gravação. Eu já parei aqui.